Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha criação literária. Meu nome é Ivo de Souza, sou natural da Ilhabela, estado de São Paulo, litoral norte. Aí vivi a minha infância e parte da minha adolescência. Depois fui morar em Guarulhos, primeiro em São Paulo, onde estudei, e depois de casado fui morar em Guarulhos. E toquei lá toda a minha vida. Tenho formação, a minha formação é na área de exatas, engenharia civil e matemática. Atuei em ambas as áreas. Me formei, continuei trabalhando na área da engenharia e depois passei a atuar como professor de matemática em escolas estaduais e particulares. Escrever é uma coisa interessante. Talvez eu tenha começado bem cedo, desde a época de escola mesmo, quando estava lá no primário, ginásio, colégio. Hoje mudaram todos esses nomes, né? Fundamental, básico, médio, etc. Mas, ao longo da vida, eu acabei me dediquei a esta área de exatas. Quando tive problemas e me aposentei, eu busquei refúgio na literatura. Voltei, então, a escrever. Juntei os rabiscos, os rascunhos que eu tinha nas gavetas e decidi publicar meu primeiro livro. Bom, obviamente aquilo que eu tinha na gaveta não era suficiente, então eu comecei a correr atrás de mais textos, mais trabalhos. E é interessante porque eu percebi que aquelas escritas que estavam na gaveta precisavam ser refeitas, corrigidas em alguns momentos, né? E foi isso exatamente o que eu fiz. Eu fui atrás de corrigir. E como é que vem para mim aquilo que nós chamamos, ou muita gente chama de inspiração? Bom, inspiração não é só inspirar, né? O ar. Produzir, né? Tomar posse daquelas ideias que vêm à mente. Algumas coisas, elas vêm naturalmente e você acaba reproduzindo no papel ou no celular, no computador. E aí, então, você pode trabalhar em cima daquilo. Outros textos, são realmente produções mais elaboradas. Quando se trata, por exemplo, de haikai, o haikai ele é composto de 3 versos, sendo o primeiro com 5 sílabas, o segundo 7 sílabas e o terceiro 5 sílabas, num total de 17 sílabas. Lembrando sempre que nós estamos falando de sílabas poéticas. E eu acho isso um desafio. E eu gosto de desafios. Tanto gosto de desafios que eu produzo bastante acrósticos. E os acrósticos também têm essa parte desafiante, que é você elaborar um texto que às vezes já vem pronto em sua mente, mas que você precisa ajustar para as letras daquela palavra a qual formará o acróstico.
Então, se é o nome de uma pessoa, por exemplo, Isabel, então eu tenho que escrever um texto com I, com Z, com A, com B, com E e com L, para formar exatamente a poesia. E, como eu disse anteriormente, eu gosto de desafios. Não escrevo acróstico com uma única palavra para cada uma dessas letras. Eu escrevo versos com frases inteiras. Então, os ajustes e o trabalho, o que me dá prazer, que me traz, é exatamente esse desafio de colocar esses versos, essas frases ajustadas a cada uma dessas letras. Bom, obviamente que eu gosto também de escrever outros tipos de coisas, não só haikai e acróstico. Eu tenho textos de contos, poesia e poesias. E crônicas. Mas eu tenho, sim, no primeiro livro que eu lancei, eu tenho participação em outros livros anteriores, mas livro independente. No primeiro livro que eu lancei, tenho crônicas e contos. Então, é um livro caracterizado exatamente por esta mistura de modelos, de textos. Eu mostro crônicas, contos e poesias e haikai no mesmo livro. E acróstico também. Então, eu apresento esses segmentos literários num único livro. Então, ficou um livro, assim, diferenciado, vamos dizer assim, por conta dessa diversidade textual, né? Este livro do qual eu estou falando tem o título de Cadê o Sol? Certamente muitas pessoas já ouviram eu declamando uma poesia com esse título. E traz também sonetos, né, que completa exatamente a escrita do livro. Por isso que ele ficou tão específico, com uma característica diferenciada. Então, essa produção foi muito interessante. Foi muito boa de se fazer e, no meu caso, né, eu considero a minha única, ou talvez a maior dificuldade, seja exatamente o fato, como disse anteriormente, de ter seguido a área de exatas, então minha formação em exata, e ter trabalhado todo o meu tempo de profissional, né, na área de exatas. Foi mesmo quando eu estava dando aula, era na área de exatas. Quando eu entrei para dar aula, quando eu frequentei a escola como professor, foi na área de exatas. Então, obviamente que naqueles momentos em que havia concursos de poesias,
professora de português, me convidavam para eu analisar os textos, né, avaliar, dar notas, etc. Aquelas classificações que são dadas pelos professores enquanto os alunos estão participando de concursos internos ali na escola. Mas eu sempre dedicado a... E eu trabalhando os 2 turnos, e os 2 turnos, tanto na empresa privada quanto na pública como professor, eram exatamente na área de exatas, né? E isso reduz um pouco a minha... Não sei se reduz exatamente, né? Mas traz um pouco um pouco maior de ansiedade para mim, para que eu possa concluir, às vezes, um pensamento. Às vezes eu tenho que fazer algumas consultas para não escrever uma palavra errada, né? O cálculo, para mim, com certeza, não é difícil, né? Eu sei exatamente quanto que é a metade de 2 mais 2, mas eu posso ter dúvida na hora de escrever maciço com S ou com C. Esse tipo de dificuldade é que eu trago comigo. Mas, poxa, é muito bom e é desafiante, né, escrever. A gente consegue transmitir os nossos pensamentos, descrever um assunto com leveza, com clareza, para que as pessoas que leiam possam também viajar, sonhar, né, junto com a gente. E isso é maravilhoso, é espetacular.